E os motoristas distraídos aí no trânsito, muitos deles, como a gente viu até uns flagrantes agora há pouco, acabam se tornando alvos fáceis de bandidos. Os assaltos em cruzamentos da cidade têm se tornado constantes. A gente está falando de Campinas, né? Na cidade como um todo a situação é muito preocupante, mas como eu até tinha falado agora há pouco, tem algumas regiões bem mais críticas em que você, motorista, deve abrir os olhos, ficar muito atento. Dá uma olhadinha aqui. É a qualquer hora do dia. A preocupação dos motoristas com a falta de segurança é constante. Você para, você fica trêmulo, fica nervoso. Muitas das vezes a gente até invade sinal vermelho de medo de alguma coisa. Você não tem muito o que fazer, você tem que fechar o vidro. Você não tem o que fazer. O motorista chega ao cruzamento, o semáforo fecha e aí começa a sensação de ansiedade. A cena é rotineira em Campinas. Em vários pontos da cidade, o sinal vermelho deixou de ser apenas um alerta para o trânsito e agora é sinônimo também de perigo para quem está parado. O carro está parado e sempre se tem uma distância entre a calçada, meio-fio e a porta do veículo. Nesse momento, independente se o vidro vai estar aberto ou fechado, o bandido tem a oportunidade de saber pelo veículo a condição financeira da pessoa e é feita uma abordagem. Neste caso, a fuga é muito mais facilitada, porque se a pessoa tiver de moto ou até mesmo um pedestre, ele consegue vias de fácil acesso diferente de um veículo. Na região do Gramado, os motoristas evitam ao máximo parar nos semáforos da rodovia Heitor Penteado. Foi aqui que há pouco mais de uma semana esta senhora teve o carro roubado. Demorei para tirar o cinto de segurança, porque eu fiquei apavorada de eles me levarem junto. A gente não pode reagir, então os bandidos tomam conta do pedaço. Perto do local onde o roubo ocorreu, outros motoristas listam as cenas de violência que já presenciaram. Já vi roubo de moto, carro, bolsa. Semana passada estava parado aqui atrás, no carro da minha frente foi roubado. Como que aconteceu? Parou um carro branco aqui. 3 homens saíram, daí tiraram as 2 mulheres do carro, levaram o carro e foram para lá. E tudo isso num mesmo cruzamento, este aqui com a rua Antônio Marquilli. Um levantamento dos boletins de ocorrência registrados nas delegacias de Campinas mostrou quais são os locais onde ocorrem com mais frequência os roubos em semáforos. Na região central, quase todos os cruzamentos são pontos de atenção. Já nos bairros, 4 estão em destaque. O da Avenida Teodureto de Almeida Camargo com a rodovia Professor Zeferino Vaz. O da Avenida Abolição, com as avenidas Mirassol e Augusto de Figueiredo, no Swift. O da Avenida John Boy Dunlop, com a Avenida Transamazônica. E o da rodovia Heitor Penteado, com a rua Açaí. Os motociclistas também são alvo dos bandidos. Esta mulher, que prefere não se identificar, teve a moto roubada quando parou em um semáforo. Tudo aconteceu ao meio-dia, em plena Avenida Amoreiras. 2 meninos mesmo, de menor, você via assim que era moleque, sabe, bem criança mesmo. O da garupa estava armado, eles levantou a camiseta, pediu para eu descer, falou que eu perdeu, mandou descer e levou a moto embora. Outro ponto com muitos registros é este cruzamento da Avenida Rui Rodrigues, na altura da Rua Piracicaba. Quem compra droga, sabe, os traficantes, geralmente eles ficam pedindo aqui, mas é para assaltar. Para evitar que aconteça, a gente tem que reforçar o policiamento, começar a entender melhor a cultura, a base das pessoas, com educação, com trabalho, para que elas saiam dessas oportunidades de furto e realmente tenham uma vida mais digna. Até por isso, essa questão do policiamento, nós cobramos, claro, uma posição da PM sobre o assunto. Em relação à região do Campo Grande e do Ouro Verde, eles disseram que realizam um policiamento intensificado, com motos e com equipes da Força Tática e também fazem operações de bloqueio. Ainda assim, nós vimos as reclamações aí da população. Já sobre o resto da cidade, aí eles não informaram o que é feito para prevenir casos de assalto assim. Nós sabemos, claro, que o policiamento, na verdade, é muito importante, fundamental, mas tem muita gente, muito motorista, que também dá bobeira, Anda aí falando ao celular, apesar de proibido, também com o vidro aberto nesse calor todo, Abusa e não tem jeito, vira alvo para os ladrões realmente. A gente preparou algumas orientações para você não ser vítima. O carro para com o vidro aberto. O motorista mexe na bolsa. Depois, a mulher sai do lado do passageiro, dá a volta e pega essa mesma bolsa pelo vidro aberto. Tudo errado, tudo errado. Muitas vezes existe uma máxima que diz o seguinte: muitas vezes não é o bandido que escolhe a vítima, é a vítima que escolhe o bandido.
Para deixar a situação ainda mais vulnerável, o veículo está parado bem perto da faixa de pedestres. Ele não sabe se eu sou um pedestre comum ou se eu sou um bandido. E eu estou muito próximo dele, facilmente abordável, né? Quando eu fico na faixa central ou na faixa da direita, certo? Eu vou ter que caminhar e dar a volta. E aí dificulta a vida do bandido. Sabia que assim o senhor fica uma vítima mais fácil de assalto? Sabia, mas não tem outro jeito, senão ocupa muito lugar. Era melhor parar um pouquinho para trás? Nas ruas, muita gente facilita a ação dos bandidos também quando fala ao celular, deixa o relógio à mostra ou a bolsa visível. A bolsa tá onde? Tá aqui, mas tá sempre lá no fim ou aqui jogado embaixo do banco. Mas hoje estava no lugar errado essa bolsa. Hoje tava. E é muito comum ver motoristas com os vidros abertos. Falar com vocês um minutinho. Já pensou se eu sou um assaltante aqui, esse vidro aberto, mexendo ali? Verdade, né? Não tinha pensado nisso. Tá meio vulnerável, não tá? Sem dúvida. Este aposentado para e depois fica fumando dentro do carro. Eu já fui assaltado uma vez na porta de casa, então você fica sempre receoso. Mas não dá para andar com o vidro fechado. É o vício, é o maldito vício. O brasileiro é assim, não tem jeito. Além de parar sempre com os vidros fechados ou um pouco abertos, no caso de pessoas que não têm carro com ar-condicionado, objetos como bolsas não devem ficar no banco do passageiro, e sim no chão, aqui atrás. Também melhor não aproveitar esse tempo na leitura de jornais, deixar isso para depois e ficar sempre de olho nos retrovisores e em pessoas suspeitas. Se mesmo com todos os cuidados o assaltante abordar você, procure, dentro do possível, manter a calma. Depois que for abordado, jamais reaja. Quando você consegue manter esse exercício de consciência de risco, você vai ser surpreendido, vai se assustar, mas não vai entrar no desespero. Assustar é uma coisa, ter reações abruptas ou histéricas, isso sim é perigoso. É onde o bandido pode cometer um desatino e tirar uma vida. Quanta coisa errada a gente faz, você nem tem ideia do perigo que isso representa, né? Ficam então as dicas aí para você pelo menos tentar evitar um pouco dessa violência.